Olá, começa agora mais um programa Destaques e a gente começa falando sobre economia. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta terça-feira, dia 22, que o Brasil começa a ver um pouso suave da atividade e das expectativas de inflação e de juros. Ainda de acordo com ele, o último ciclo de aperto monetário, que começa a ser afrouxado agora com a queda da taxa Selic, foi menos restritivo do que os anteriores. E sobre esse assunto e muito mais, eu converso com o Vitor Ari, gestor de fundos da Grifo A7, está aqui comigo no estúdio. Vitor, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço aqui o convite, é um prazer estar aqui. Vitor, e falando nessa expectativa, né? A gente vê aí a taxa de juros se mostrando esse tal do pouso suave, né? Mas como é que isso reflete na questão, basicamente, aqui no Brasil? Perfeito. A gente tem visto por algum longo período aí essa taxa de juros mais restritiva, ou seja, um patamar muito alto, que ela serve de fato, como o nome diz, para segurar um pouco a economia, para restringir, mas com que objetivo? Né? Com o objetivo de conter a inflação que vinha em patamares muito altos. Então a gente sempre enxerga esses juros mais altos como um remédio para a real doença, que é a inflação alta. Então, desde a última reunião do Copom, onde ele cortou 0,5 ali na taxa Selic, então saiu de 13,75 para 13,25, foi o início de um desmame desse remédio. Então a gente já pode esperar, até pela própria ata da reunião do Copom, onde já foi anunciado uma continuação desse movimento de corte. Ele inclusive já deu uma perspectiva da magnitude, que deve cortar de 0,5 em 0,5 ali nas próximas reuniões. Então isso não surte um efeito para nós, para a economia, para as pessoas, para a população. Num curto prazo, isso demanda algum tempo até surtir efeito, até ir de fato para a ponta, mas pelo menos já dá para a gente uma perspectiva sobre o futuro. Então, já que as expectativas de inflação futuras já vinham arrefecendo, a própria inflação corrente já vem arrefecendo, que é o tal do pouso suave, né? Então a gente já consegue fazer esse desmame e esperar uma taxa de juros mais baixa ali para os próximos anos. Algo que até o próprio mercado já coloca ali na curva hoje em torno de 8,5%, 9% para 2024, né? 2025 também é algo mais nesse patamar. E nesse caso, assim, para o dia a dia do brasileiro, né? Assim, na compra do supermercado, na compra da farmácia, no pagamento da matrícula dos filhos, do salário que está chegando, né? Das contas a pagar. O que a gente tem na prática essa movimentação? A gente tem dois pontos que a gente tem que avaliar. O primeiro, o impacto é o da própria inflação. E o segundo impacto é o da taxa de juros, ou seja, os sintomas da doença e os efeitos colaterais do remédio. Então, o primeiro impacto ele já foi sentido, que é o próprio arrefecimento da inflação. Ou seja, como a gente deu esse remédio bem forte, ele é dolorido porque ele freia a economia, ele desincentiva novos investimentos, ele encarece o custo de dívida ali da população, e a população está muito endividada, se você olhar historicamente, né? As famílias brasileiras estão muito endividadas, então esse remédio ele é doloroso, mas o primeiro impacto ele já está sendo sentido, que é o arrefecimento da inflação. Então a gente via as pessoas comentando na rua, os preços vindo aumentando, ficando mais difícil ali o poder de compra, ficando mais difícil o dia a dia. Então essa parte já foi bem atingida, já foi bem segurada. E agora é o segundo impacto, que é justamente o desmame desse remédio. Isso deve durar algum tempo, coisa de 6, 8 meses. Né? A política monetária ela tem um certo tempo ali que precisa para sentir o efeito. Então esse segundo impacto uma vez que esses juros ficam em patamar mais baixo, primeiro ele deixa de encarecer tanto ali o custo de crédito das famílias, então você vai sentir menos ali impacto de juros nos endividamentos, nos financiamentos, nos empréstimos, enfim. E o segundo, volta a incentivar o investidor a tomar risco. E quando eu digo investidor, não digo só aquele cara que está aplicando na bolsa ou em renda fixa, mas eu digo até o empresário de tirar o seu dinheiro do banco, que fica muito confortável você deixar parado no banco, rendendo uma taxa muito alta, e colocar esse dinheiro na economia. Colocar para comprar mais estoque, fazer uma expansão, abrir novas lojas, contratar mais gente. Então, colocar esse dinheiro na economia, e aí é o impacto indireto que as pessoas sentem de ver a economia voltando a arrefecer, voltando a aquecer, né? Voltando a uma atividade mais pungente, e esse é o impacto do desmame do remédio. Mas ele leva algum tempo, a gente deve esperar isso para os próximos meses. E seria para a expectativa já para 2024, né? Eu imaginaria algo já mais para 2024.
né, que você tem alguns meses ali pela frente. Só que as pessoas funcionam com expectativas também. Então, é por isso que o Banco Central, quando vai fazer uma política monetária, ele tem que ter uma credibilidade do que ele vai fazer para frente. E essa credibilidade vai ancorar as expectativas das pessoas. Então, só dos empresários, das pessoas, dos entes todos, né, da economia, já terem uma expectativa futura, já começa a se movimentar. Então, hoje as pessoas já começam a pensar nos projetos futuros, já começam a pensar em mover esse capital que hoje está parado, digamos assim, e começar a pensar nos projetos de alocação desse capital, que é o que vai movimentar a economia de fato. Vitor, e nesses programas, a gente tem o Minha Casa Minha Vida, a gente tem aí também a questão do Desenrola, né? Esses programas que estão sendo realizados também para poder a população ter um acesso mais facilitado, enfim, de certa forma ter esse acesso que antes não tinha, estava muito retraído. Como é que você observa isso? Como estava muito restritivo, você começa a pensar em alguns programas que deem alguma válvula de escape ali para a população. Até para não poder esperar até que faça todo o desmame do remédio, até assim, poder ter algum tipo de alívio, né? Então você tem algum tipo de subsídio, você tem algum tipo de, até para o habitacional, como você falou do Minha Casa Minha Vida. Também nessa parte do desenrola, que é uma questão da inadimplência, do endividamento, que está muito alto. Mas eles são algumas válvulas de escape para suavizar o curto prazo. Mas o que a gente tem que entender é que isso não, pensando no longo prazo, não seria sustentável, você ficar tão restritivo e criando válvulas de escape. O mais interessante é, de forma estrutural, você conseguir segurar essa inflação, conseguir baixar a taxa de juros, que aí a taxa de juros em um patamar normal, ele já não seja restritivo e as pessoas consigam rodar sem esses subsídios, né? Sem essas válvulas de escape. Mas, de fato, para o curto prazo, às vezes você precisa criar algum tipo de esses caminhos ali para poder aliviar um pouco a população. Vitor, e com relação a investimentos, né? Você falou um pouquinho que quem investe não deve botar muito no banco, né? Enfim, já mexeu um pouquinho. Como é que isso vai se resultar para quem investe? Tanto o investidor de fora, como também quem investe aqui. O investidor de fora, ele muitas vezes é incentivado pela uma taxa de juros mais alta, né? Ele sai de alguns países que têm taxas mais baixas e começa a migrar para cá que tem taxa de juros mais alta. Como a gente fez um movimento antecipado de subida de juros, isso atraiu esse capital, digamos, mais especulativo, né, que ele vem surfar essa onda de juros alta, enquanto o resto do mundo, os Estados Unidos, a Europa ainda estava com juros mais baixos. Só que agora a gente está vendo um pouco do contrário, né? A gente já começando a cortar juros e o resto do mundo ainda subindo, ainda correndo atrás da inflação, ainda subindo. Então, esse capital mais especulativo pode começar a voltar. Mas isso não é ruim, porque esse capital especulativo ele é o menos interessante para a gente. O mais interessante para a gente uma vez que a gente tenha juros baixos, inflação controlada, uma política fiscal, se a gente conseguir aprovar, né, assim, realmente fazer um arcabouço que seja interessante, ou seja, que dê confiança para o investidor, aí sim vinha o capital estrangeiro estrutural, aquele que vai investir em projetos, em infraestrutura, em empresas, e esse é um capital que a gente tem mais interesse em ter aqui no nosso país. Então, por mais que a gente possa enxergar algum capital saindo agora por esse movimento de juros, o que a gente quer é estabilizar aqui nossa economia para trazer o capital de longo prazo. Isso pensando no investidor de fora. Pensando aqui no local, como eu falei, o dinheiro que fica no rentismo, digamos assim, né, ou seja, parado no banco ali com taxa de juros muito alta, ele não é interessante para a economia. Ele remunera bem o investidor, né, e sem risco, com um risco muito baixo. Mas para a economia é mais interessante que, com taxa de juros mais baixa, você incentive a tomada de risco. Seja para investir em ações, investir em renda fixa de títulos de crédito privado, ou investir na economia real, né, colocando dinheiro ali no negócio, porque esse tipo de capital está financiando a economia. Por exemplo, o dinheiro que vai para a Bolsa, ele está financiando aquelas empresas que estão indo à Bolsa captar recursos, e essas são as maiores empresas do país ali. Então elas vão fazer expansões, fazer novas fábricas, novas lojas, novas frotas, contratar mais gente. Quando você vai para o mercado de crédito privado, né, debêntures, então também são formas que as empresas estão se financiando para investir em crescimento. Então isso é ganho na economia real, né, de forma direta ou indireta. Então a gente prefere esse incentivo ali à tomada de risco, que é o que movimenta. O dinheiro que está sem risco, ele está parado, ele não está movimentando ali
a economia do país. Então não é tão saudável assim para a gente. Vitor, e quem está assistindo que às vezes pode estar se perguntando, mas o que eu faço, né? O que eu devo fazer na prática, no dia a dia, a partir de amanhã, ou então agora, para poder fazer com que eu sinta, né, que a gente consiga sair desse sufoco, né, de endividamento, dos juros, enfim, de comprar, fazer uma compra no supermercado mais agradável, digamos assim, encher um pouco a prateleira. Como é que ele deve fazer? Quais são as peças que devem ser mexidas? Eu acho que assim, a gente tem uma diversa espectro aí, né? Desde a pessoa que está mais apertada ali, que está realmente com a renda comprometida, está com mais dívida, até o cara que é um investidor, que está nesse capital que está ali no banco, né? Assim, eu acho que a gente como um todo, principalmente nós aqui, eu coloco isso até como dever de casa aqui para a gente da Grifo, de ajudar a incentivar assim, uma educação financeira ali para o país. A gente sabe que o brasileiro, historicamente, não tem um nível tão alto de educação financeira, então acaba colocando esse nível elevado de endividamento, né, e acaba causando inadimplência, que o próprio risco que os bancos têm que correr por conta desse nível alto de inadimplência faz com que ele exija um prêmio maior, ou seja, taxas de juros na ponta maiores, né? Então, eu acho que estruturalmente, se a gente começar a rotacionar essa questão da base, ter mais educação financeira, isso melhora. A gente vê alguns players no mercado que têm feito esse trabalho. A gente tem visto cada vez mais, até nas entes públicas, né, no poder público, uma atenção maior a esse tema de colocar nas escolas, né, e colocar isso como uma matéria. Isso é importante. E olhando na ótica do investidor, digamos assim, o cara que já tem algum tipo de reserva e do investidor, eu acho que o mais importante é que às vezes o pessoal pergunta agora a taxa de juros está mais alta, então a bolsa morreu, não está mais interessante. Horas quando a taxa de juros estava baixa, né, que a gente estava lá em 2020, 2021 com 2%, o pessoal dizia, a renda fixa morreu. Acho que é importante a gente lembrar que nunca a bolsa morre, nem a renda fixa morre. Você tem que entender que são momentos. Então, o mais importante do que ficar tentando pular ali de galho em galho e acertar a próxima tacada da vez é montar uma robusta composição de portfólio. Ou seja, você tem um pouco de cada coisa. Você ter um pouquinho de alocação em bolsa, tem um pouquinho de alocação em inflação, tem um pouquinho de alocação em renda fixa, em pós-fixado. E aí, com essa construção de portfólio, é que ao longo do tempo, ao longo de um longo período ali, você vai ter esse balanço entre momentos melhores para um lado, piores para o outro, em vez de ficar tentando pular de galho em galho ali, acertar com a próxima tacada da vez, que isso é muito difícil, né? Vitor, e falando um pouquinho sobre a Grifo, como é que vocês atuam? O campo de atuação aqui no estado do Ceará, é só aqui no estado? Conta um pouquinho para a gente. A gente, na verdade, como o mercado de fundos, você consegue acessar de qualquer lugar, a gente atende, na verdade, todo o Brasil. A gente, desde da concepção, a gente pensou no nosso plano de negócio ter 3 caixinhas ali bem definidas de fundos de investimento. Então, nosso negócio é estruturar e gerir fundos de investimento. Então, a gente estruturou nessas 3 caixinhas de que forma? Uma de renda fixa, uma de ações e uma de fundos imobiliários. Até porque dentro do nosso grupo a gente tem como um sócio uma construtora, incorporadora bem tradicional aqui do Ceará. Então a gente tem esse know-how do imobiliário também, atrelado ao financeiro. Dentro dessa ótica a gente já tem um fundo de renda fixa que está rodando, a gente até ficou aí agora em 2023 dentre as melhores performances do Brasil, né? Então uma gestora local aqui do Ceará, né, tendo esse destaque, a gente ficou bem feliz com isso. Então a gente consegue, qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil consegue abrir uma conta em uma corretora e alocar no nosso fundo, né, o fundo Grifo Credit, aplicação a partir de R$10 mil. A gente está até vendo de baixar até esse ticket para dar acesso até um investidor mais de varejo. O fundo de ações a gente vai abrir ano que vem e a gente está estruturando agora o fundo imobiliário. Eu vou até depois divulgar com vocês ali o projeto específico, vai ser um fundo de incorporação, ou seja, vai dar acesso ao investidor pequeno, digamos assim, um investidor de varejo, a ser um sócio de uma incorporação. Quem como individual, né, uma pessoa física pode comprar um terreno, construir um prédio, vender, assim, fica difícil investir em imóveis dessa forma. E via fundo você tem um rateio, então a pessoa vai conseguir com valores menores ali ser um investidor da construção de um prédio, né, de uma habitação e ter um ganho junto com o incorporador ali. Então a nossa ótica era
Hoje o incorporador precisava colocar, né, margens mais altas para correr todo o risco ali de exposição de capital, precisava da tomada de algum banco ali para fazer um financiamento à produção ali daquela obra, então você acabava dividindo o resultado com os juros do banco e parte ali com a margem do incorporador. Via fundo, quem vai ter esse resultado são os investidores. Então a própria empresa que está desenvolvendo, né, a incorporadora, a construtora, vão ser parte, né, cotistas ali do fundo, ou seja, vão ter o ganho também, mas vai dar acesso em vez de entregar os juros ali, dar acesso aos investidores que têm esse ganho junto. Então a gente tem essas 3 linhas ali, né, de renda fixa, ações e fundo imobiliário. Ações e fundo imobiliário estão em desenvolvimento, renda fixa já está rodando, já está funcionando, você pode pesquisar lá e consegue encontrar. Até no nosso site tem uma aba lá do fundo que você consegue ver e consegue investir lá. Tá, joia, Vitor. Eu te agradeço muito a sua presença aqui e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. Não sai daí. Estamos de volta e foi realizada nesta terça-feira no Complexo Industrial e Portuário do PECEM a cerimônia para a retomada do Pacto pelo PECEM. A solenidade aconteceu no auditório do Instituto Federal do Ceará, campus PECEM, e contou com a presença de representantes dos setores público e privado. Um somatório de forças e ideias. Governo do Estado, Assembleia Legislativa, prefeitos de São Gonçalo do Amarante, Caucaia e responsáveis pelas indústrias vão discutir o complexo industrial e portuário do PECEM em uma nova fase. Nosso objetivo é apoiar de forma colaborativa um ambiente de negócios sustentáveis. E o que eu quero dizer em relação a negócios sustentáveis? É a gente contratar pessoas da região, cuidar das comunidades, fazer negócio entre nós na região, para recolher impostos na região, desenvolver os municípios do entorno. Fazer negócio de forma sustentável, desenvolvendo o Complexo Industrial e Portuário do PECEM. Nós, governador, fazemos parte do arranque econômico do Estado e estamos abertos para colaborar e apoiar ações que promovam o desenvolvimento do nosso Ceará. O Complexo do PECEM é o presente e o futuro, pois já tem um ambiente de negócios pulsante, empresas atuantes, instituições de ensino participantes, investidores interessados e, acima de tudo, um povo trabalhador. Os investimentos já estão acontecendo, com o ecossistema já implantado. E com os mais de 16 bilhões de investimento estruturantes no complexo e em torno em implantação. A exemplo, a Porto 100, que também é uma associada da ESIC. E ganhará ainda mais corpo conforme os molos de hidrogênio verde se transformem em realidade. Então, gostaria de dizer que temos um horizonte próspero pela frente. E ele nos entusiasma, mas também mostra que há muito trabalho pela frente. O Pacto pelo PECEM reforça que a jornada começou. E vamos trabalhar para trazer benefícios a todos que constroem nosso Estado. O Pacto pelo PECEM vai fazer um diagnóstico do cenário atual e planejar as ações que serão executadas. O objetivo é criar condições para que as empresas possam se instalar no local, favorecendo a economia, sem deixar de lado os benefícios sociais para as áreas que recebem os investimentos públicos e privados. Fundamental importância para o município de Caucaia, para o estado do Ceará, porque a gente viu muito claro na fala do governador que não há desenvolvimento econômico sem o desenvolvimento social. Então, todo esse estudo e esse termo de cooperação dos empresários com o governo do estado, a Assembleia Legislativa e as prefeituras, justamente para privilegiar o desenvolvimento local das pessoas que aqui estão, comunidade indígena e comunidade já no nosso município de Caucaia. O pacto surgiu lá em 2011 e por quase 3 anos discutiu o complexo e seus desafios à época. Agora,
com o hidrogênio verde e todas as possibilidades que ele pode trazer ao Ceará, essa retomada significa uma atualização baseada nas transformações econômica e social que estão a caminho. O Pacto pelo PECEM surgiu da iniciativa do governo do estado do Ceará visando envolver, por intermédio do parlamento, a sociedade cearense na reflexão e proposição de caminhos para que o CIP cumpra seu papel indutor de desenvolvimento do Estado, potencializando os efeitos benéficos esperados e minimizando ou superando as ameaças aos seus objetivos. A construção do Pacto pelo PECEM foi coordenada pelo Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Aliás, o Conselho de Altos Estudos, eu quero aqui saudar de forma muito especial a nossa querida Luísa, que está aqui, e o Conselho de Altos Estudos da Assembleia Legislativa já realizou estudos extremamente importantes em pautas extremamente importantes. Pacto pelas águas, Pacto pelo saneamento, o Pacto pela vida, enfim, dentre outros. Portanto, minha querida Luísa, eu faço essa saudação e esse cumprimento em seu nome a todos que fazem o Conselho de Altos Estudos. Que teve início em 2012, no caso do Pacto pelo PECEM, e foi concluído em 2014, envolvendo instituições públicas, federais, estaduais e municipais, empresas, instituições de ensino e pesquisa, entidades de classe e da sociedade civil, representações da população, que contribuíram de forma efetiva na elaboração do diagnóstico do complexo industrial do Porto PECEM e do seu entorno, e na apresentação de propostas e compromissos para a superação de seus desafios. A agenda estratégica, meu querido Arthur Albuquerque, para o CIP é o documento final do pacto que apresenta propostas de ações e compromissos de curto, médio e longo prazo, indicando instituições coordenadoras e executoras para a superação dos 7 grandes desafios identificados no diagnóstico, minha querida Rossana e Cacá. Primeiro desafio, elaborar e implantar um plano de gestão ambiental integrado e participativo que assegure a sustentabilidade do CIP e do seu entorno. Segundo desafio, adequar as políticas sociais à dinâmica populacional da área do CIP e do seu entorno. Terceiro desafio, implantar e complementar a infraestrutura básica em toda a área de influência do CIP. Quarto desafio, desenvolver políticas de atração, fixação e fortalecimento de cadeias produtivas no Estado que sejam complementares ao CIP. Quinto desafio, ajustar o descompasso entre oferta e demanda de mão de obra, bens e serviços. Sexto desafio, integrar o planejamento dos municípios de São Gonçalo do Amarante, Caucaia e do CIP. Sétimo e último desafio, aperfeiçoar o sistema de gestão com capacidade para desenvolver uma gestão compartilhada. No processo de construção do diagnóstico do CIP, ficou evidenciada a necessidade da definição e implantação de um modelo de governança que, entre suas funções, viabilize a gestão interna do complexo, promova a integração do planejamento e a implementação das políticas públicas na área direta de influência do CIP e estabeleça mecanismos de atração e fixação das cadeias produtivas, visando dinamizar os efeitos positivos do CIP para todo o Estado. Após 10 anos e frente ao crescimento do complexo industrial, da parceria também com o Porto de Roterdã, da futura instalação do hub de hidrogênio verde e da chegada da ferrovia transnordestina, o governo do Estado, juntamente com a Assembleia Legislativa, o poder público dos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, a direção do CIP e a representação do setor empresarial irão conduzir um processo de atualização do diagnóstico e de definição e implantação de um modelo de governança compartilhada. Nós estamos fazendo a renovação de um pacto pelo PECEM, que aqui nós teremos grandes investimentos. Aqui vai chegar a Transnordestina com a decisão do presidente Lula e vai trazer praticamente o dobro de movimentação de carga do Porto do PECEM. Aqui nós estamos prevendo hidrogênio verde e nós estamos, portanto, renovando um pacto com uma parceria muito importante com a Prefeitura de Caucaia, com a Prefeitura de São Gonçalo, com os empresários, com a administração do Porto, para que a gente possa efetivamente, o crescimento do Porto represente melhoria de vida para a população de Caucaia,
para a população de São Gonçalo, para que isso seja feito de maneira harmoniosa, dialogando com os prefeitos, dialogando com a sociedade, porque é assim que nós acreditamos. E aqui nós estamos, portanto, criando um conselho de governança, com a participação do Estado, com a participação das prefeituras, com a participação do Porto, com a participação de empresários, para que com isso a gente efetivamente tenha uma afinação muito grande, para que o desenvolvimento do Porto do Pecém se represente desenvolvimento de vida melhor para o povo que mora nesses municípios. Segundo o governo do estado, financiamentos devem ser aprovados ainda esse semestre para que haja investimento de mais de 600 milhões de reais em todo o complexo do Pecém. A campanha Agosto Dourado reforça a luta pelo incentivo à amamentação. Durante todo o mês, as ações de conscientização são incentivadas, assim como o esclarecimento sobre a importância do aleitamento materno. A data foi instituída no Brasil em 2017. O leite da própria mãe é o melhor alimento para o bebê, considerado padrão ouro de qualidade. Até os 6 meses de vida, o leite materno deve ser o único alimento oferecido. Contém todos os nutrientes necessários para o crescimento saudável. A alimentação começa a ser introduzida a partir dos 6 meses, mas é importante continuar amamentando pelo menos até os 2 anos. O organismo da mãe ele é muito inteligente também, né? Então ela se adapta, né? O leite materno dela acaba se adaptando para aquele momento do filho dela. Além de ser a forma mais eficaz de prevenir a mortalidade infantil, as pessoas que foram amamentadas quando bebês colhem benefícios por toda a vida. Tem melhor desempenho em testes de inteligência, melhor frequência escolar e maior renda na vida adulta. O leite materno auxilia no desenvolvimento imunológico, neurológico e metabólico da criança. Além disso, a mãe também se beneficia muito com o aleitamento, com uma melhor recuperação do parto e menos risco de câncer de mama, entre outras coisas. Mas, apesar dos benefícios conhecidos, a amamentação ainda é um desafio. Este ano, o tema da campanha proposta pela Aliança Mundial para a Ação em Aleitamento Materno é Apoie a Amamentação, faça diferença para mães e pais que trabalham. Um dos momentos mais delicados é quando a mãe precisa voltar a trabalhar. Sem apoio, pode até desistir da amamentação. Essa mãe com certeza vai precisar de mais apoio ainda quando ela voltar a trabalhar, né? Esse bebê vai entrar na introdução, né? Vai ter a introdução alimentar de uma forma adequada, né? Orientado pelo nutricionista, pelo pediatra, mas o leite materno continua sendo o principal alimento desse bebê, principalmente até 1 aninho, né? E a gente recomenda que ela amamente o seu bebê até 2 anos ou mais. A gente sabe que uma criança, por exemplo, que entra numa creche, numa escola, é comum acontecer pegar várias doenças nesse início, né? A mãe que amamenta, então transfere ali os anticorpos pelo leite materno para o seu filho, esse filho tem menor chance de ficar doente e quando ele fica doente, ele se recupera mais rápido. O mês de agosto foi instituído em 2017 por lei como do aleitamento materno. A cor dourada lembra que o leite materno é alimento padrão ouro e o mês é dedicado a ações e campanhas de conscientização. Algumas propostas para apoiar as mães que trabalham a continuar amamentando estão em análise no Senado, como um projeto que permite acumular os intervalos para um desconto de 60 minutos no começo ou no fim da jornada de trabalho. Outro projeto de lei estende o período de intervalos obrigatórios para amamentação na CLT até o bebê completar 2 anos. E uma proposta que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados cria o selo Empresa Amiga da Amamentação para estimular o incentivo ao aleitamento materno. O leite materno, ele é um alimento completo, né? Ele nutre e sustenta a criança sem precisar de mais nada, né? Nos primeiros meses, nos seus 6 primeiros meses. E, ao mesmo tempo, cria laços, né? Entre a criança, entre o filho e a mãe. E há um preconceito que foi enraizado na sociedade de que amamentar tem que ser um ato escondido. Ninguém pode amamentar para os outros verem. E muitas vezes a mãe precisa amamentar em lugares públicos. Está numa atividade, foi num médico, foi no cabeleireiro, foi numa praça, foi em algum lugar da rotina dela e está na hora de mamar.
né? Então a proteção, ela também se reveste de que a mulher tenha essas condições de viver esse momento, né? Ter condições de que o aleitamento ele chegue na sociedade como um direito da mulher, como um direito da criança, do filho. Você vê o seu filho alimentando de você e aquilo ali dando para ele força, imunidade, porque minha filha é muito saudável. Então o leite, ele traz esses benefícios que a gente às vezes desconhece. Geralmente o bebê que ele mama, ele tem mais saúde, vamos dizer assim. Não que o que não mama não tenha, mas assim, a importância da gente dar uma insistida, de às vezes mesmo se abdicar da nossa vontade, porque é cansativo, é doloroso, mas vale a pena. No final, vale muito a pena. E durante a sessão temática sobre a descriminalização das drogas realizada na semana passada, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou que o assunto passa por searas diversas e deve ser analisado com muita responsabilidade. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, lembrou que a decisão sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal cabe ao Congresso Nacional. A audiência foi realizada no mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal retoma a discussão sobre esse tema. Uma simples descriminalização no julgamento de um caso concreto, sem se considerar todas essas circunstâncias e sem responder a todas essas indagações de dúvidas, é um ato que se revela invasivo a um poder e contraproducente para a sociedade brasileira. Precisamos, enfim, avançar em uma discussão de natureza política e não restritamente jurídica. Não estamos aqui para afrontar o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal tem o direito de discutir esse assunto. Tem o direito de considerar um artigo ou outro inconstitucional, mas também, pela harmonia dos poderes e pelo papel que o senhor tem exercido, senhor presidente, acho que nós podemos construir uma saída, se não é o adequado que tem hoje na lei, nós podemos construir uma saída digna. Os convidados da sessão temática se mostraram preocupados com as mudanças na lei. Se essa lei do Supremo for modificada pelo Supremo Tribunal Federal, nós estaremos legalizando o pequeno tráfico no Brasil, com consequências danosas para as próximas gerações. Eu acho que tem que ter coragem, na realidade, de poder enfrentar o Supremo Tribunal Federal e, se for o caso, faça o plebiscito, que eu tenho certeza que nós vamos estar ao redor de 80% da população brasileira contra essa legalização. Me parece totalmente equivocado que o Supremo venha a dizer que fere a Constituição proibir substâncias que podem gerar comportamentos agressivos, como foi mencionado anteriormente, que podem gerar tanto no afã da próxima dose quanto durante o efeito de uma determinada substância a prática de crimes. O deputado Osmar Terra, que é autor de um projeto que trata da prevenção ao uso de drogas e da repressão ao tráfico, fez um alerta. Segundo ele, nos países que liberaram o consumo, não houve redução da violência e nem do tráfico de drogas. As experiências de outros países foram um fracasso. O Uruguai, o Mujica, o presidente do Uruguai, disse que estava liberando a maconha para acabar com o tráfico. O tráfico nunca teve tão forte como está agora, 10 anos depois no Uruguai. O Uruguai está tendo chacinas. 14 pessoas foram mortas há 2 semanas atrás. O Uruguai triplicou o número de homicídios. Especialistas alertaram também para os riscos do consumo da maconha. Sabe qual é a quantidade prevista que é segura para o consumo da maconha? 0. Não há quantidade prevista de segurança do uso. Se há que banir uma droga da face da terra, é a maconha. Célia Moraes, mãe de um jovem usuário de drogas, fez um relato da experiência que viveu e reforçou o pedido de que as drogas não sejam liberadas. Eu conheço a porta de saída desse inferno. Eu passei por ela. Passo todos os dias. E sei que para sair do inferno das drogas,
É necessário que as drogas não sejam liberadas. Como descriminalizar o consumo se, ao mesmo tempo, a produção e a distribuição das drogas seguem sendo crimes? Vejam a complexidade da matéria, senhores senadores. Qualquer que venha a ser o entendimento sobre o assunto, a resposta precisa ser construída por este Congresso Nacional dentro das suas competências constitucionais. É esse o sentimento que prevalece hoje no plenário do Senado Federal. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes, já, com mais destaques. Estamos de volta falando de saúde. Você tem inchaço constante nas pernas e nos pés e suas pernas coçam o dia inteiro, por acaso? Sabe que isso pode ser um problema vascular, é mesmo. Para isso foi criada a campanha Agosto Azul e Vermelho, que alerta sobre os cuidados com a saúde vascular. O médico Vicente Freire, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia e Angiologia Vascular no Ceará, esteve aqui na TV Otimista e falou sobre esse tema. Acompanhe. Doutor Vicente, muito obrigada pela sua presença. A gente fala um pouquinho sobre a questão da saúde, né, vascular. A gente está nesse mês de agosto. Conta um pouco como é que está sendo essa movimentação para falar para as pessoas a importância sobre o cuidado com a saúde vascular. Olá, obrigado por ter nos chamado. A Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, todo agosto, já há algum tempo, promove uma campanha de conscientização sobre as doenças vasculares. As doenças vasculares, normalmente, elas se dividem em dois grupos, né? A gente tem doenças venosas e arteriais, né? As doenças arteriais são aquelas que, muito parecido com os problemas cardíacos, né? Que é o infarto, é o AVC e também essas embolias que podem acontecer em artérias, né? Temos também as doenças venosas, né? Que eu acho que aí é que todo mundo conhece, que é a famosa TVP, né? Trombose venosa profunda, que acontece aí principalmente no sexo feminino, né? E tem alguns fatores de risco, então a gente está aqui para esse mês para relembrar, né, os fatores de risco, a necessidade da prevenção. Eu estou falando nessa questão das mulheres, né? Só falou que aqui tem mais casos com relação à questão da trombose, né? Quais são as principais causas? Como é que a gente consegue diagnosticar? Quando a gente sente dor nas pernas, inchaço, o que a gente pode fazer nesse momento? A trombose venosa profunda ela é mais comum em mulheres devido ao hormônio feminino, né? O hormônio feminino, ele causa, na verdade não causa, mas ele dá uma maior propensão a eventos trombóticos, né? O que é a trombose, né? É a formação de um coágulo numa veia. Então, o uso de anticoncepcional aumenta esse risco, né? Ou doenças familiares e as doenças varicosas, né? As varizes também, elas têm relação, né, com o aumento do risco de trombose. Então, como esses problemas são mais específicos do sexo feminino, então a gente tem mais trombose aí para esse perfil, né, para esse perfil de paciente. E normalmente assim a dor nas pernas é até muito comum, principalmente aí da posição bípede, né, a gente anda em pé aí, passa o dia em pé ou sentado grandes períodos e não se movimenta, então a gente está movimentando. Então esse momento agora, esse mês, a gente vem salientar que a gente precisa se cuidar, a gente precisa estar se movimentando, a gente precisa estar fazendo atividade física e, claro, se é mulher, está usando anticoncepcional, o ideal é sempre estar acompanhando o seu ginecologista ou mesmo procurar um cirurgião vascular. Mas o que alerta para um evento de trombose é uma dor em um único membro, em uma única perna ou num único braço, né? E normalmente está associada a inchaço e a gente chama de empastamento, né? Ele é aquele inchaço que ele não é mole, ele é duro, né? Então a perna chega a fica inchada de uma maneira que fica túrgida, né? Que fica muito cheia. Portanto, é que existe a sensação mesmo como se a perna estivesse cheia e fosse até explodir por conta desse aumento, na verdade, do membro, né? Que na verdade está relacionado ao fato que o trombo ele se forma na veia, a veia é responsável pela drenagem do sangue da perna. Consequentemente, se você tem dificuldade de drenar o sangue, então, aquele sangue acumula, então dá essa sensação, mesmo como se fosse explodir. Pensa aí, né? Algo que quer sair e não está conseguindo, né? Então, realmente está relacionado, então, inchaço em uma única perna com essa sensação de, a gente chama de empastamento, é o mais comum. E nesse caso, qual é o especialista que se procura, né? Quais são os exames que são feitos? Como é que é feito o acompanhamento uma vez que a pessoa passa a identificar isso? O ideal, uma vez que você tem a suspeita de trombose, né? Quando, mais uma vez, um inchaço numa única perna associado ao enrijecimento dela, o ideal é procurar um serviço de urgência.
porque a trombose é uma patologia de urgência, né? Então você vai lá fazer uma avaliação, o médico mesmo clínico vai fazer o primeiro contato, né? Pode pedir algum exame, normalmente solicita um Doppler, né? Que é o ultrassom Doppler da perna, que nada mais é do que um ultrassom dos vasos para ver o fluxo, né? O Doppler é o fenômeno Doppler, né? Que é aquele da ambulância, né? Onde você, ao escutar um barulho, mesmo ele sendo de mesma intensidade, esse barulho ao se aproximar ele aumenta. Então no ultrassom você consegue ver esse fluxo, né? Ou aumentado ou diminuído e algumas vezes inclusive dá para ver o trombo. Então serviço de urgência normalmente vai fazer um Doppler, algumas vezes faz um exame que é chamado dedímero, e esses exames, uma vez alterados, vão fazer com que você inicie uma anticoagulação, né? Tomar uma medicação que vai afinar o sangue, né? E o acompanhamento, então, após isso, passa a ser do cirurgião vascular. Normalmente, serviço de urgência, quando tem suporte, hospitais de grande porte, nós somos acionados, né, para dar o parecer, para dar uma olhada, ver se tem alguma coisa para fazer. Normalmente, tromboses são abaixo da perna, é só remédio mesmo. A gente dá a medicação, com o tempo o próprio corpo ajuda a desobstruir. Tromboses acima do joelho, aí a gente já fica mais preocupado, assim, a gente vai ter um inchaço da coxa toda. Dependendo da idade, às vezes a gente pode fazer alguma intervenção para tentar retirar esse trombo. E nesse caso, qual é essa pessoa que pode ter a probabilidade, né? Ela é uma pessoa sedentária, uma pessoa obesa, como é que se desenha essa pessoa que pode ter uma trombose? Normalmente são pacientes que usam anticoncepcional, têm história na família, estão em sobrepeso, tem doença varicosa de grande monta. Doutor, tem algumas varizes. Não, mas é doença varicosa, aquelas veias dilatadas, né, bem visíveis, né, não é aqueles vasinhos que a gente está acostumado a ver, não. Mas, embora quem tem aqueles vasinhos, o ideal é sempre procurar avaliação, porque às vezes tem alguma veia que ela não está percebendo, mas que está mais dilatada. O cigarro também, né, é um fator de risco importante. Viagens acima de 4 horas, né, ou de avião ou de ônibus, né, se você passar mais de 4 horas por conta da estase, né. A gente fala que a trombose venosa está associada a uma tríade, que é a tríade de Virchow. Então, tem mais de 150 anos que esse estudioso diz que estase, ou seja, muito tempo parado, né, numa viagem como essa, né, hipercoagulabilidade, que é esse fenômeno, né? Você está tomando anticoncepcional, o próprio hormônio feminino, e a alteração da parede do vaso, que pode se dar por herança familiar, por exemplo, as varizes são a alteração da parede do vaso. Pode ser por herança familiar ou por algum trauma, internações prolongadas também geram, né, problema na parede dos vasos. Então são esses 3 fatores, esse tripé, que vai estar uma predisposição à trombose. Então o tabagismo dá alteração da parede do vaso, então por isso que o cigarro aumenta também, o anticoncepcional. Então a gente, acho que falei aí mais ou menos uns 9 causas aí, na verdade, fatores de risco para essa patologia. O senhor falou da viagem, né, e a gente vê aí o período de férias, enfim, né, não tem viagem a trabalho. Como é que a gente pode, né, fazer essa viagem de forma que a gente não prejudique também a saúde dos nossos membros inferiores? O que eu sempre falo, eu divido em 2 situações. Teve histórico de doença trombótica na família? Tem algum outro fator de risco maior, né? Por exemplo, está sobrepeso, passou por cirurgia recente, faz uso de anticoncepcional, eu normalmente aconselho o uso da meia elástica. Então a gente passa no consultório meia elástica e algumas vezes, dependendo do grau de risco, né, tem paciente que já teve trombose prévia, o ideal é até fazer, muitas vezes, alguma profilaxia com alguma medicação. Tirando esses pacientes, a população em geral é movimentar. Então passou mais do que 3 horas ali naquele avião, o ideal é dar uma voltinha, vai até o banheiro, volta, faz movimentos como se fosse acelerando o carro para mexer a panturrilha, né? Então a gente tem que mobilizar, né? A gente recentemente fez uma viagem com uns amigos e aí a gente teve uma hora que parou assim e começou a fazer aquele exercício como se fosse levantando a ponta dos pés. Para quê? Para movimentar a batata da perna, que aí justamente é o que a gente chama a panturrilha do segundo coração. Que uma vez que ela movimenta, faz o sangue fluir. Faz o bombeamento, né? Como se estivesse bombeando também, isso, né? Mesmo. E nesse caso, o senhor falou a respeito dos hormônios femininos, né? Quando a mulher entra na menopausa, essa chance diminui ou não? Se ela não fizer reposição hormonal, sim, diminui. O hormônio feminino, eu brinco que é uma faca de 2 gumes, né? Protege das doenças cardíacas, né? Infarta menos, tem menos AVC, mas ao menos no tempo predispõe a eventos de trombose ou embolia pulmonar.
É uma predisposição, né? Aumenta o risco, né? Hoje em dia, cada vez mais os hormônios eles estão diminuindo a sua concentração. A gente vê aí, por exemplo, outras alternativas como o DIU, né? Que tem mesmo o DIU com hormônio, que é o DIU de progesterona, é uma quantidade muito pequena. Então, cada vez mais a indústria está trabalhando para diminuir essa concentração hormonal, porque a gente sabe que é hormônio dependente. Então, quanto mais, né? Então, hormônios mais antigos, a gente tinha muito mais evento do que tem hoje, ainda bem. E calçados, né? É mais indicado um tênis com a meia, apesar de não ser tão elegante para determinadas funções das mulheres, né? De trabalho, enfim. O que é mais indicado? Uma mulher que passa um dia com salto, a gente vê aqui o salto, né? Mas o que é mais indicado? A gente fazer um exercício em casa, ir para a academia, fazer uma caminhada, o que nesse caso para essa mulher seria mais indicado? O salto não está relacionado com o aumento de varizes, né? O ideal é até ter um certo salto, né? Até 5, 7 centímetros, eu acredito que dá uma certa postura, você até movimenta. Agora, o que acontece? Saltos muito altos, você perde a movimentação da panturrilha. Você não anda mais fazendo a mobilidade da panturrilha, né? Você anda quase que marchando, né? Por isso que saltos muito altos, você vê, as pessoas têm até dificuldade para andar, né? Porque ela vai quase que marchar. Então, o ideal é que seja um salto que você não perca a mobilidade da panturrilha, né? Que você consiga fazer esse movimento que a gente chama de dorsiflexão do pé, né? Viagem é movimentar, né? Se você está achando que é melhor ir mais confortável, tranquilo, acho que viagens mais longas, o ideal é você ir realmente mais confortável, né? Pode usar um sapato de salto baixo, ou então até mesmo tênis, né? Mas isso para melhorar a movimentação, né? Então, o ideal mesmo é movimentar. E nesse caso, para homens, a gente fala muito das mulheres, os homens também apresentam, em que momento da vida isso acontece? O homem, o aumento das patologias acontece mais para mais idade, né? Idosos, né? Que tem mais. Como não tem tanto incidência, né, no sexo masculino, mas os fatores aí são muito semelhantes, né? Doença venosa, tem homem que tem veias muito grossas, né? Inclusive a gente opera aí, embora seja menos comum, ele também possui. O cigarro, né, também é um pouco maior no sexo masculino, então é um fator de risco que tem menos nas mulheres e tem mais nos homens, né? Então, apesar de ter uma maior concentração desse problema nas mulheres, os homens também, e o outro lado também, que é as doenças arteriais, né? As doenças arteriais, elas são mais comuns nos homens. Então, os infartos, o AVC, ou então alguma outra obstrução, né, os aneurismas, são mais comuns nos homens. Então, você vê, né, a doença venosa é mais comum nas mulheres, mas a doença arterial é mais comum nos homens. A gente falou do exercício, da importância do exercício, para tudo, né? Para a cabeça, para o corpo, para a saúde, para a longevidade, mas também com relação à alimentação. Existem alimentos, ou é mito, com relação à questão de esse alimento, determinado alimento, ele desincha. Esse outro, quando você estiver assim, você toma que ele desincha. Isso existe de fato? Existe. Alguns alimentos são diuréticos, né? O próprio chuchu, por exemplo, ele é diurético, né? Mas aí você desincha porque você faz mais xixi, né? Você urina mais. O ideal é as frutas, né? Principalmente e os cítricos, né, laranja, limão, ele tem alguns componentes que ajudam nas doenças vasculares, né, que são os flavonoides, né? Tanto é que a maior parte dos remédios, né, associados ao tratamento da doença venosa são à base de flavonoides, né? O próprio vinho é rico em flavonoides, agora não vai exagerar, né? E o vinho tinto tem mais do que os outros. Uma alimentação balanceada, né? Eu acho que a gente tem que ter para poder conseguir realmente evitar a relação à atividade física. Hoje pela manhã eu estava vendo uma amiga relatando um estudo onde foram acompanhados 22 mil pacientes, deram um relógio daqueles de exercício para eles, que só contava os passos. E foi visto que quem tinha atividade física mais intensa tinha até menor risco de câncer, mas faz sentido, né? Embora não esteja o exercício ele não esteja associado diretamente, por exemplo, à perda de peso, né, mas ele está muito relacionado à história da saúde, né, da vida saudável, né? Então você tem controle do peso, né? Então você não pode até não conseguir emagrecer, mas você mantém estabilidade do peso, manutenção da massa muscular. Então, no longo prazo, você vai ter o que? Mais disposição. Se você tem massa muscular, você tem mais disposição. Você vai ter, com certeza, menor risco de outras doenças, né? Como o próprio câncer. A gente já está associado, né? Exercício físico diminui aí, porque libera endorfinas, libera uma série de substâncias que predispõem à saúde,
né? E claro, eu acredito, né, eu sou muito a favor, né, corpo são e mente sã. Então, o exercício físico está associado a uma melhoria até mesmo da mental, né? A gente sabe que naquele momento que você está dedicado ao exercício, você acaba focando naquela atividade e isso gera o que a gente chama de um trabalho em relação às outras preocupações, aos outros problemas. Então, você tem realmente uma atividade física focada, faz com que você tenha um pouco, né, talvez, de menos estresse. Doutor, e além disso daí, a gente falar sobre outra coisa importante, que é a questão de ingestão de água, né, e dormir. Muitas vezes você passa assim, não vou dormir 5 horas, vou ter que acordar cedo, enfim, passa por cima daquele horário de sono recomendado. É importante também para a saúde vascular, ingestão de água e você conseguir dormir de forma correta? Assim, como eu falei do vício, né, hiperestase, né, hipercoagulabilidade, né, o sangue mais viscoso, ele é mais fácil de coagular, né, então sim, a gente tem que manter uma boa hidratação, tanto no período, principalmente que isso muda com o verão, o inverno, né? Então, você vê no verão, você perde muita água, você desidrata mais fácil, então o ideal é estar mantendo aquela hidratação. E o sono, assim, não existe... todos os trabalhos mostram que a quantidade de sono ela varia um pouco de pessoa para pessoa e varia na idade, né? Mas, assim, entre 6 e 8 horas é o que está recomendado. A gente sabe que quem dorme menos do que 6 horas tem uma tendência a não ter uma boa noite de sono, isso aumenta a produção de radicais livres, né? Então, isso faz com que a pessoa tenha um pior dia, né? E se ela tem um pior dia, isso é um fator pré-exponente para várias outras coisas, né? Então, se ela tem um pior dia, ela se estressa mais, ela fica mais preocupada e por aí vai. Então, realmente, a questão de medir a qualidade, a quantidade do sono, né? Está muito relacionada a ver quantas horas você realmente acorda bem. Você está acordando bem? Então, você teve uma noite de repouso, né? Então, o ideal é você ter essa ótica na cabeça. Hoje eu acordei bem, então eu tenho que tentar manter aquelas horas lá de repouso, porque senão realmente é uma bola de neve, não é só isso, né? Tem outros problemas, a gente pode se alongar aqui falando só sobre o sono, mas a gente sabe que relacionado ao aumento do estresse, causa envelhecimento, né? Faz com que a pessoa tenha problema de respiratório, porque ela não dorme bem, ela acaba acordando no meio da noite, tem mais predisposição a doenças respiratórias e por aí. Então, assim, o sono também, mas eu acho que está mais relacionado com acordei bem, então pronto, aqui eu tenho que manter aquela quantidade de horas de sono. Doutor, a gente deu um passeio aqui sobre essa importância, né, que é a saúde vascular, mas além de tudo essa ação de agosto agora, né, vocês estão se reunindo tanto para informar a população, né, como para fazer ações pontuais. Conta um pouco como é que está sendo a programação. Então, essa é uma campanha que tem em todo o país. Nós, da Sociedade Brasileira Nacional, fazemos ações pontuais aqui no Ceará, no dia 26, um sábado, no Instituto Unimed, ali na Santos Dumont, nós vamos fazer uma ação lá, um check-up vascular. A gente vai estar iniciando em breve a divulgação. No telefone, a pessoa que tem o seu exame, está dependendo desse exame de ultrassom Doppler aí na rede pública, que queira adiantar o seu exame, a gente vai estar divulgando aí o telefone para ela poder, então, a gente vai fazer 100 exames, né, de maneira voluntária nesse dia aí, e vai contar com o apoio aí dos membros, dos associados da sociedade. Ok, doutor, quem quiser saber mais informações com relação ao trabalho de vocês também, como é que faz para encontrar nas redes sociais? A gente também tem o Instagram, SBACV Ceará, que é a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular do Ceará, e temos a AMC, a Associação Médica Cearense, onde a nossa sede é junto da Associação Médica Cearense, então também pode estar ligando lá na Associação Médica, que também tem o suporte da sociedade. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.